Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar da agressão sofrida pelo atacante Pedro do Flamengo, que recebeu um soco na cara do preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli, Pablo Fernandes. E neste domingo tivemos alguns desdobramentos e a gente está aqui para falar, em especial, a decisão de que Jorge Sampaoli continua como técnico do Flamengo. Vamos analisar tudo isso nesse vídeo. Em primeiro lugar, só atualizando, Pedro e os outros jogadores do Flamengo voltaram de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro neste domingo. Pedro foi a uma delegacia para registrar queixa, foi feito também exame de corpo de delito, e tanto ele quanto os jogadores que foram testemunhas voltaram ao Rio de Janeiro, como também o próprio Pablo Fernandes, vieram em voos diferentes, também retornou ao Rio de Janeiro. E aí, no domingo, os desdobramentos, o Pablo Fernandes foi demitido, decisão acertada do Flamengo. O Pablo Fernandes não poderia terminar domingo empregado do Flamengo, foi demitido. Então, a decisão foi tomada e comunicada ao próprio Pablo Fernandes e também ao Jorge Sampaoli. E depois disso, foi feita uma reunião, agora à noite, de domingo, em que envolveu Marcos Braz, Bruno Spindel, que são os diretores do departamento de futebol do Flamengo, né? O Marcos Braz é vice-presidente, o Bruno Spindel é o executivo do futebol, com participação do presidente Rodolfo Landim, que está nos Estados Unidos, numa reunião lá com Inter Miami e Real Madrid. E eles fizeram uma reunião com o Jorge Sampaoli e a decisão final, a partir de uma intenção do Sampaoli de continuar aceitando e entendendo como necessária a demissão do seu preparador físico e amigo, Pablo Fernandes. O Jorge Sampaoli entendeu que isso tinha que acontecer, externou que quer ficar no Flamengo, e aí, como a visão, a sensação, o desejo do departamento de futebol do Flamengo é que o Jorge Sampaoli ficasse, o martelo está batido, Jorge Sampaoli fica, inclusive nesta segunda-feira já dá o treino normalmente no Ninho do Urubu. Tem alguns pontos que ainda precisam ser esclarecidos. E segundo a cobertura do Flamengo, nesta segunda, em algum momento do dia, provavelmente no começo da tarde, o Flamengo deve fazer um pronunciamento sobre a questão. Porque tem algumas coisas que ainda precisam ser esclarecidas. Primeiro, o filho do Pablo Fernandes, que trabalha na comissão técnica do Sampaoli, fica ou não fica? Por enquanto, a situação é incerta. Por enquanto, a gente não tem essa informação se ele fica ou não. Tem uma outra situação. Como fica a situação do Pedro? O Pedro foi agredido e o clube tem que tomar todas as atitudes para estar ao lado do seu atleta. O Flamengo precisava estar ao lado e mostrar solidariedade ao Pedro, mas o Pedro cometeu um ato de indisciplina. Como vai ser tratado esse ato de indisciplina do Pedro? Além disso, o Pedro, no seu Instagram, quando falou da agressão sofrida, ele diz que a comissão técnica do São Paulo estava o desrespeitando, estava até fazendo algo próximo de um terror psicológico com ele. O que é isso? O que o Pedro quis dizer? Como isso vai ser tratado? Você tem alguns pontos ainda para serem definidos. Como eu vi a permanência do Sampaoli, eu não gostei do pronunciamento do Sampaoli. Acho que o pronunciamento do Sampaoli no Instagram, ele quis ficar bem com todo mundo, e numa crise desse tamanho, quem fica bem com todo mundo acaba sendo engolido pela crise. Segundo informações que eu busquei, com o grupo, o Sampaoli foi mais contundente sobre o absurdo que foi a agressão do Pablo Fernandes. Então, com o grupo, o discurso com as lideranças do elenco, o Sampaoli foi mais contundente, foi mais firme de dizer que aquilo era inaceitável, que realmente não tinha como defender o Pablo Fernandes e que a demissão era
era algo inevitável, como foi. Então, partindo desse princípio, eu acho que o Sampaoli ficar é uma boa decisão. É uma boa decisão. Agora, para o Sampaoli ficar e ser de fato uma boa decisão, tem que ter algo que é morrer o assunto, enterrar o assunto. Porque se esse episódio de agressão lamentável, condenável, inaceitável, continuar pairando pelo trabalho, aí não é uma boa decisão. Então, quem gere o futebol do Flamengo tem que ter muito equilíbrio e muita firmeza e muita transparência de olhar para os envolvidos, conversar com o Sampaoli, conversar com as lideranças do elenco, se de fato a demissão do Pablo Fernandes encerra esse caso. Porque não tem como, numa situação de crise, você dizer que a crise está resolvida se as partes, e o grupo do Flamengo é uma parte disso, não é só o Pedro, né? Não é só o Pedro que tomou um soco na cara. O Pedro ali, ele é um membro do grupo de trabalho. Foi o Pedro, poderia ter sido outro. Então, assim, não tem o fim de uma crise se de fato alguém olhar para o outro e falar, ó, assunto encerrado, não vamos mais mexer nisso, não vamos mais remoer isso. Quem tem que avaliar isso é quem manda, quem dirige, quem gere o departamento de futebol do Flamengo. Então, eu acho uma boa decisão o Sampaoli ficar, desde que, de fato, esse assunto esteja superado. Não dá para você ficar guardando isso, essa mágoa, para depois, em algum momento, porque o ambiente do futebol ele é um ambiente estressante. Um time de futebol, ainda mais com as cobranças que existem hoje num time como o Flamengo, esse ambiente ele é estressante, ele tem conflito, ele vai gerar estresse. Não dá para você, no primeiro momento de estresse, trazer de volta esse caso. Então, diante do que foi, diante da decisão do Sampaoli de entender que a demissão do Pablo Fernandes era inegociável, diante da vontade do Sampaoli em ficar, eu acho que é uma boa decisão. O trabalho do Sampaoli, eu acho que ainda patina em algumas coisas, tem coisas boas, tem coisas ruins, o vídeo aqui nem é para analisar isso, mas acho que trocar de treinador neste momento da temporada seria ruim para o Flamengo. Então, se há a possibilidade de todos serem francos, todos olharem na cara de cada um e superarem esse assunto, eu acho que a decisão do Sampaoli ficar é boa, mas isso precisa ser de fato resolvido, isso precisa estar de fato superado. Não dá para você ficar ali fingindo que todo mundo superou e no primeiro momento de crise, no primeiro momento de estresse, no primeiro momento de conflito, e repito, um time de futebol, num time de futebol haverá uma série de conflitos e você trazer de volta isso para jogar na cara de alguém ou para querer remoer isso com alguém. Então, na minha visão, eu acho que é uma boa o Sampaoli ficar desde que tudo esteja superado. E você? O que você acha? O que você pensa? Diz aqui nos comentários. Tudo o que você já sabe tem que fazer, like, se inscreve, sininho, curtir, gostei, compartilha, comenta, tudo isso aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Qualquer momento a gente volta atualizando esse e outros casos.